Glória a Deus. Eu estou passando aqui nesta tarde para estar deixando a mensagem da parte de Deus, que se encontra no livro de Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16, 17, que diz assim: É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Cada um que está inscrito nesta live, deixa o seu like, compartilha para que vida seja alcançada pela palavra, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que chegue ao pleno conhecimento da verdade e assim venha a ser salvo pelo poder do Evangelho de Cristo. Este capítulo de número 3, versículo de número 16, é bem verdade o versículo de número 17. Deus amou o mundo de uma tal maneira a ponto de enviar, de dar o seu Filho unigênito, que é o Senhor e Salvador, é Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê. Esta palavra nos chama bastante atenção, que só somos salvos, só somos livres da ira de Deus, livres do fogo do inferno, da segunda morte, que é o inferno, Hades, lugar de tormento, quando nós cremos em Cristo, quando o aceitamos, façamos uma aliança com Ele, com sinceridade, em verdade, em espírito, andamos diante da sua presença. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer, no capítulo 10, versículo de número 9, no livro de Romanos, dizendo, Paulo disse: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, quando nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, aceitando Ele como nosso Salvador, nós estamos fazendo aliança com o mesmo, acreditando que Ele é o único que pode mudar a nossa história, é o único que pode resgatar as nossas vidas do sofrimento, do tormento e do pecado. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 29, Ele tira o pecado do mundo. E quando eu acho esse capítulo 3, versículo 16, 17, eu acho interessante, porque mesmo a humanidade desviando, conforme Isaías 53, a Bíblia diz que todos nós desviamos conforme a ovelha desvia do seu pastor, assim estava nós desviados. Quando nós olhamos para o capítulo 3, versículo 20, 21, 22, 23 de Gênesis, o homem perde o acesso ao jardim do Éden por causa que desobedeceu e por falta de obediência a Deus, e desobedecendo a Deus, ele perde o acesso. A Bíblia diz que Deus expulsa Adão juntamente com Eva do jardim do Éden, por causa que Deus falou para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. E a Bíblia Sagrada diz que eles desobedeceu a voz do Senhor Deus de Israel, então eles morrem, queda, morte espiritual, perde o acesso ao jardim do Éden. Deus coloca dois querubins com a espada reluzente, guardando o jardim do Éden e a árvore da vida. E quando nós entendemos isso, Deus, Ele não permitiu que Adão ficasse no jardim do Éden, porque ele poderia ser regenerado quando ele comer a árvore da vida. Ele poderia ser novamente regenerado, mas Deus, Ele permite que o homem sofra por causa e das suas próprias decisões erradas e consequência. Porque no capítulo de número 6, versículo 7 de Gálatas, a Bíblia diz que de Deus ninguém se engana, não erreis, porque tudo que o homem plantar, Deus permite que ele também venha colher, ou tudo que o homem semear, ele também ceifará. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus faz uma promessa dizendo que da descendência de uma mulher levantaria da semente de uma mulher, a qual o diabo lhe feriria o calcanhar, mas este o Senhor pisaria na sua cabeça. Quando nós olhamos, quando o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus de paz esmagará Satanás, nós entendemos que Jesus voltará novamente. Ele veio há 2000 anos atrás, pisou na cabeça de Satanás, ressuscitou ao terceiro dia. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17, 18, 19. A Bíblia diz que ele ressuscitou e diz para João: eu tenho a chave da morte e do inferno. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus
Ele amou o mundo de tal maneira, porque Deus, em Ezequiel, a Bíblia diz que ele não se agrada da morte do ímpio, porém que ele se converta dos seus maus caminhos. Mesmo o homem estando no pecado, na idolatria, no fumo, no cigarro, no adultério, mesmo o homem estando em becos, valados, vielas, esquecido pela humanidade, mas Deus não esqueceu da sua criação. Deus não esqueceu da sua imagem e semelhança, porque se Deus foi quem criou o homem, como Jeremias 18, ele é o nosso oleiro, ele tem poder para te modelar, ele tem poder para te refazer novamente, ele tem poder para mudar a tua história. Talvez você está vivendo uma história infeliz, uma história triste, uma história desprezível, uma história largada, uma história abandonada, mas ele tem poder para te fazer novamente, conforme 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. A Bíblia diz que Deus enviou, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia diz no versículo de número 16, capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, se nós crê no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, todo aquele que nele crê, a Bíblia diz que seja salvo, tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, não vai para o fogo do inferno, a segunda morte, o Hades, lugar de tormento, aonde o diabo, juntamente com seus anjos que rebelaram contra Deus, uma terça parte dos anjos irão para o inferno. E muitos que não creem, muitos que não confessam, não professam a sua fé em Cristo, será também lançado. Porque no capítulo 9, o número 9 de Salmos, versículo 17, a Bíblia diz que todos os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus serão lançadas no inferno. Mas a Bíblia diz no versículo 20, no versículo de número 19, a Bíblia diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Jesus veio ao mundo, capítulo de número 8, versículo de número 12, 11 e 12 de João, ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras das trevas eram más, era malvada, era terrível, alegrava por um momento passageiro. Essas são as obras das trevas. Porém, o que você vai colher com as obras das trevas, o que você vai colher com o adultério, com a prostituição, o que você vai colher com o tráfico, com o crime, com a vida bandida, irá te decepcionar. Porque o que você vai colher no fim da sua história, se continuar praticando as más obras, que são as obras das trevas, as obras do diabo, no final de tudo, você vai colher o que você plantou, que é a maldade. Em Deuteronômio, capítulo de número 24, 25, a Bíblia diz que Deus colocou a benção e a maldição. A benção, quando o povo obedeceu os seus mandamentos, estatutos e juízos. A maldição, quando o povo desprezava os seus estatutos, mandamentos e juízos. Quando o povo obedecia os mandamentos de Deus, Deus abençoava o povo. A benção de Deus vinha sobre a nação de Israel. Deus prosperava em todas as áreas, na área espiritual, na área física, na área emocional, na área sentimental. Deus estendia as mãos sobre o povo, a nação de Israel. Mas quando o povo inclinava para a maldade, a Bíblia diz que Deus estava com as mãos estendidas, mas as mãos de Deus não se movimentavam, por causa que o pecado afastava o povo ter a manifestação de Deus, as bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. Quando o povo inclinava para adorar ídolos, quando o povo inclinava para os desejos da carne, que satisfazia e alimentava o mesmo, Deus não abençoava o povo. Pelo contrário, Deus mandava peste sobre o povo, Deus mandava gafanhotos para devorar as vossas vinhas, Deus mandava o dilúvio para acabar com aqueles que não queriam ouvir a sua voz. Deus enviava reis de outras nações, como o rei Nabucodonosor da Babilônia, entre outros, o rei Ciro, quando vinha para pelejar contra a nação de Israel, Deus o dava, porque o povo não ouvia mais a voz do Senhor Deus de Israel. Então Deus
Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Senhor Deus de Israel, Ele não veio para que o mundo fosse condenado, mas Ele veio salvar o mundo. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas, amaram mais a maldade, amaram mais a vontade, fazer a vontade do diabo do que do Senhor Deus de Israel. Mas a Bíblia diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, todo aquele que pratica, que faz o mal, eles não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se eles virem para a luz, as suas obras serão reprovadas, e o sangue de Cristo purifica de todo pecado, de toda imundícia, de toda iniquidade. Mas muitos estão inclinados para fazer a maldade e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas o capítulo de número 3, versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aquele que pratica a verdade, ele não permanece no erro. Aquele que pratica a verdade, ele vem para Cristo, ele busca o conhecimento e chega ao pleno conhecimento da verdade. Quando você pratica a verdade, quer fazer as coisas certas, e quando você olha para a palavra de Deus, que ela vem cada dia vez mais iluminando os nossos caminhos para trilhar conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, trilhar nas veredas da sua justiça. Quando nós olhamos para Ele, as nossas obras são aprovadas diante de Deus. Mas as obras daqueles que praticam a maldade, quando eles não vêm para a luz, as suas obras não são reprovadas. Pelo contrário, as suas obras não são aprovadas, são reprovadas por Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 12, versículo 2 de Hebreus: olhando firmemente para Ele, nosso autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então, esta mensagem, guarda no seu coração. A Bíblia diz no livro de Salmos 119, o versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixe o seu like, compartilhe esta mensagem para que vida seja alcançada pela palavra do Senhor Deus de Israel. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.